Vocês conseguem ver aí o slide? Sim. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre fake news, trazendo para o nosso cotidiano, tá? Então, o título que eu escolhi aí é Não Caia em Fake News. Então, vocês perceberam, principalmente com essa pandemia, uma chuva de fake news, de notícias falsas, que tem ali um propósito, né? E que, infelizmente, a única coisa que consegue trazer para nós é desinformação, é constrangimento, é dor, é mágoa, ansiedade, certo? Não tem nada de bom em fake news. Aí a gente vai ver algumas características da fake news e algumas formas que a gente pode utilizar para não cair nessas notícias falsas. Para a gente começar aí, eu quero ouvir de vocês. Vocês já ouviram falar em desinformação? Alguém sabe o que é, ou quer chutar, ou quer dar uma opinião? O que vocês acham que é desinformação? Vamos, gente. O que seria desinformar para vocês? Quando uma pessoa não tem um conhecimento de um determinado assunto. Isso é um lado de desinformação, pessoa que não tem conhecimento. O que mais poderia ser? A informação informa, certo? Ela seria algo para nos ajudar, para nos passar um conhecimento. E a desinformação? É quando a pessoa não procura a fonte do assunto. Quando não há fonte da notícia, por exemplo, o que mais? Quando a pessoa não tem conhecimento de alguma coisa e passa coisa desinformada para a gente. Isso. Então, basicamente, a desinformação é tudo isso que vocês falaram. São ferramentas que as pessoas vão utilizar para induzir as pessoas ao erro. Então, propositalmente, é criado ali uma informação falsa para te levar ao erro ou a mudar de ideia sobre determinado assunto ou denegrir a imagem de alguém. Então, desinformação não é o mesmo que fake news. A fake news é uma ferramenta utilizada para levar a desinformação. Então, vão ser criadas ali notícias falsas ou para promover alguém, ou para alguém ganhar dinheiro, ou para você manchar a imagem de outra pessoa. Para vários motivos, nós vamos ver que as fake news são utilizadas. E aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a fake news não é novidade, né? Então, nós temos aí uma imagem de 1835 que saiu no jornal americano The New York Sun, e eles publicaram uma série de textos sobre a descoberta de vida na Lua. Então, se a gente pensar que o homem pisou na Lua em 1969, muito distante ainda de alguém saber o que tinha na Lua. E aí eles publicaram uma série de textos, junto com essa imagem aí do que seriam os homens na Lua, né? Com essas, parece homem morcego aí, sei lá, protótipo do Batman aí, dentro de um lago com animais diferentes. O que a gente precisa entender desde o começo? A informação foi falsamente atribuída a um astrônomo bem conhecido da época. As fake news têm um propósito. Então, vou dar um exemplo. Pode ser para promover alguém. Então, isso acontece muito no meio esportivo. Há algum tempo atrás, né, esse ano ainda, surgiu uma notícia de que o Cavani, o jogador do PSG, ia vir jogar no São Paulo, né? Aí a gente se pergunta, por que sairia uma notícia dessa? Que não tem cabimento nenhum. Muito menos o Cavani vir para o Brasil e, além disso, ainda jogar no São Paulo, né? Que aí é o fim de carreira para ele. Por que lançam histórias assim, notícias assim? Porque ele quer se promover, ele queria sair do PSG. Então ele precisava mostrar para as pessoas que ele estava disponível. E tanto foi que ele assinou agora com o Atlético de Madrid, né? Então deu certo lá a fake news que ele lançou para que ele pudesse sair e ser valorizado. Esse é um tipo de propósito para que é usada a fake news. Ou a gente pode usar a fake news para denegrir a imagem de alguém, para prejudicar alguém. E aí, nessa pandemia, a gente viu, por exemplo, aqui em Marília, que soltaram uma notícia de que lá na Zona Sul iam distribuir cesta básica. Não sei se vocês viram,
bem no comecinho da pandemia, e aí se formou ali no CRAS da Zona Sul uma fila imensa de pessoas que acreditaram na notícia de que teria ali distribuição de cesta básica. O que a gente tem que pensar? Então, no propósito desse tipo de informação, para que ela está sendo usada ali? Nesse caso, o propósito era vender assinaturas do jornal. Então, o jornal queria atrair clientes. Então, eles inventaram essas questões aí da descoberta da vida da Lua, publicaram essa imagem que não tinha nada a ver com o assunto, até usar o nome de um cientista famoso, esse John Herschel, certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Aí na imagem da esquerda, nós temos Panic Sweeps USS Radio Stage Smart Raid. Foi usado essa notícia que está escrito o seguinte: o pânico toma conta dos Estados Unidos como um dos estágios de vida em Marte. Para promover o filme do Orson Welles, que se chama A Guerra dos Mundos. Até ultimamente foi lançado um filme baseado nessa obra do Orson Welles. Então, eles inventaram que havia vida em Marte para que eles pudessem promover esse filme do Orson Welles. Então, eles lançam no jornal para promover. Do lado direito, a gente tem um tipo diferente de fake news, que é a fake news para denegrir a imagem de alguém. E aí está escrito assim no cartaz: Hinter der Feindmächtigen der Juden. Quer dizer, atrás dos poderes inimigos dos judeus. É uma propaganda nazista para denegrir a imagem dos judeus. Eles precisavam achar ali um inimigo e colocaram um judeu como inimigo da nação. Até quem assiste aquela série lá, Peaky Blinders, que tá na moda, né, os Peaky Blinders, na 5ª temporada, não vou dar spoiler, só vou contar um pedacinho. Ela começa com a Grande Depressão, né, do mundo, que é a quebra da Bolsa de Valores de 1929. E ali, o personagem principal, ele vira político, e ele tá ali fazendo um discurso na Câmara dos Lords, e aparece um personagem interessante ali para ele, que é aquele Mosley, que depois vai ser o inimigo dele na temporada. O que acontece? Aquele Mosley ali, ele é o fundador do Partido Nacional Socialista na Inglaterra, que na Alemanha depois vai virar o Partido Nazista. E tem uma cena interessante, já pro final da temporada, em que o Tommy dá uma festa na casa dele, na mansão dele, e ele convida um balé para fazer a dança lá do Lago dos Cisnes. E aí, no final dessa apresentação, esse Mosley, que é o fundador do Partido Nacional Socialista, ele faz um discurso e ele diz o seguinte: nós precisamos retomar o poder do nosso país, nós precisamos acabar com os nossos inimigos, que são os banqueiros e os judeus. Então, a gente percebe ali como que uma notícia falsa, né, uma informação falsa, começou a ser elaborada para que os judeus fossem os inimigos das nações nessa época, a ponto deles serem quase exterminados, né, no genocídio que aconteceu na Alemanha, no Holocausto. Então, a gente precisa pensar nos propósitos, por que as notícias são inventadas, por que esse tipo de notícia é inventado, né? A gente pode pensar também no racismo, por exemplo. Em algum momento da história, alguém inventou que os negros eram inferiores aos brancos. E aí essa notícia circulou de tal forma que as pessoas começaram a acreditar que os negros poderiam ser escravizados, né? Então, esse tipo de comportamento social, e o mesmo acontece com as mulheres, com os gays, e assim vai indo. Com os índios, né? Todas essas minorias que a gente encontra na sociedade. Em algum momento, então, são formadas esse tipo de informação com o intuito de denegrir a imagem de alguém ou de que o grupo tome o poder, certo? Então, aqui nós temos 2 exemplos. O exemplo da esquerda foi criado para entretenimento, para as pessoas ali consumirem aquele filme, e o do lado direito foi para influenciar ideias ou ações. Como o mundo ali estava quebrado, né, financeiramente, não havia dinheiro para nada, e veja bem, eles não estavam falando para pessoas pobres, que não tinham ido à escola, que não tinham escolaridade, que não sabiam o que estavam fazendo.
Era a nobreza falando, a nobreza da Inglaterra, né? Eram os nobres que tinham dinheiro, que tinham estudo, que começaram com essas informações falsas sobre os judeus. Então, dependendo do motivo, da causa, né, do propósito que a pessoa tem, ou que um grupo tem, ali eles vão começar com essas informações que são falsas, tendenciosas, para poder levar alguém, influenciar alguém a ter algumas ideias e ações, né? Então, sempre há um jogo, às vezes um jogo político, para que haja uma ou outra ação ali no meio. Bom, então, se é fake, não pode ser news. Até se vocês conseguirem tirar um print dessa parte, é muito importante, porque nós vamos ver mais para frente a notícia, né? Nós vamos estudar notícia. Então, tem lá, notícia, tem que ser objetiva. Então, são algumas coisas que nós temos que observar na notícia para que a gente entenda, consiga perceber se é uma notícia verdadeira ou não. Precisa ser objetivo, ou seja, o tom da notícia é neutro. Quando é uma notícia, geralmente não aparece a opinião do autor, né? Ele não vai dizer lá se a vacina contra o coronavírus é boa ou não. Ele apenas vai noticiar o fato, certo? Então, ele precisa apresentar um fato em um tom neutro, ou seja, sem a opinião dele. A notícia é equilibrada, mostra diferentes pontos de vista ou ela é tendenciosa, né? A gente vê ali que ela quer levar para um lado só, né? Ou só para a direita ou só para a esquerda, vamos dizer assim, né? Que a gente vive essa polarização hoje. Ela apresenta evidência, os fatos têm sustentação, às vezes aparece ali evidência que não tem nada a ver, uma data falsa, um lugar que não existe. Muitas vezes, o que tem acontecido? As pessoas pegam imagens reais e transformam um texto, né, como se aquela imagem fosse para aquele propósito. Nós vamos ver uns exemplos assim, né? Essa notícia cita especialistas? Quem disse? Essas fontes têm credibilidade? São especialistas mesmo? Então, não adianta você falar lá, uma fake news que todo mundo já caiu, que o chiclete gruda nas tripas. Quem falou? Qual especialista falou isso? A minha avó, né? Não tem credibilidade nenhuma isso. Né? Quem comprovou esse fato? Então, o que a gente precisa aprender desde agora é que opinião é diferente de fato, né? Você pode ter uma opinião, mas um fato você tem que comprovar, certo? Então, se alguém diz, por exemplo, que os números da pandemia estão errados, ele precisa comprovar com fatos, não basta ser apenas a opinião dele, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Essa notícia pode ser atribuída a alguém? Tem que aparecer ali um autor, pode ser uma pessoa, uma organização, né? Pode ser uma notícia que foi escrita, por exemplo, pelos editores do jornal, nós vimos o editorial, por exemplo, certo? Ela é financiada por alguma instituição? Isso também muda muito o propósito da notícia, né? E tudo isso, então, nós temos que observar na hora de saber se é uma notícia ou não. Então, por que eu estou falando de fake news com vocês? Primeiro, porque é algo que está disseminado hoje na mídia, né? Então, todo mundo, eu tenho certeza que vocês já viram fake news, já mandaram no WhatsApp para vocês, ou possivelmente vocês já compartilharam fake news, eu também, né? Então, tem algumas notícias muito difíceis de saber se é verdade ou não, mas que vocês também tenham consciência de que compartilhar fake news é crime, né? Nós estamos passando hoje no país por uma situação que eles estão investigando as fake news na campanha presidencial, porque é um crime você compartilhar notícias falsas. E às vezes a gente pensa, né? Não faz mal nenhum. É verdade, às vezes a notícia nem circula direito e logo a gente sabe que é fake. Mas muitas vezes pode prejudicar alguém ou um grupo, né? E a gente precisa pensar nisso. Será que eu gostaria que falassem isso de mim, né? Vamos ver mais pra frente. Bom, o que são fake news, então? São inverdades, fabricações e mentiras. Então, como eu falei para vocês, as fake news vão trabalhar para a desinformação, certo? Então, são fabricações, é muito fácil hoje você fabricar uma fake news, são mentiras e são inverdades. Qual é a característica principal das fake news? Parece que é uma notícia. Tem cara de notícia, tem manchete, tem um autor que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, às vezes tem uma imagem, tem fontes,
Então, a gente tem que procurar ali insinuações que são mentiras, datas, nomes errados. Se um artigo tem muito erro de português, com certeza é falso, apesar que eu tenho lido algumas coisas na grande mídia, né, nos jornais especializados, também bem assim abaixo do que se esperaria de um jornal que tem revisores, né? A língua portuguesa anda em baixa, infelizmente, ninguém se preocupa muito mais em escrever as coisas direito, né? Porém, tem alguns outros tipos de informações que contribuem para a desinformação, mas não são fake news. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. Nós temos um exemplo aí. Não é fake news, por quê? Ele foi feito para sátira ou humor. Então, não sei se vocês conhecem o Jornal do Sensacionalista. E aí, ele aproveitou as enchentes do Rio de Janeiro e fez essa notícia aí. Jet ski por aplicativo faz sucesso e desbanca patinete no Rio. Então, como se, com a enchente ali, em vez de usar patinete, eles usariam o jet ski para andar, né? É um tipo de desinformação? Sim, porque não é verdade, mas não é uma fake news, porque não é uma notícia, certo? É apenas uma imagem com uma manchete ali. Mais um exemplo, que não são fake news, porém são desinformação. Notícias tendenciosas. Às vezes, a notícia é verdadeira, porém ela é escrita de uma forma que nos leva a apoiar um grupo ou outro. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Essa universidade americana deu uma bolsa de $22 mil para um imigrante sem documentos. Isso é bom ou ruim? E aí, 2 jornais dos Estados Unidos publicaram de diferentes formas essa notícia, de formas tendenciosas, prestem atenção. O primeiro lá do Fox News Latino diz o seguinte: in her move, University grants 22K scholarship to undocumented students. Então, estão dizendo, no movimento raro, a universidade garantiu 22 mil de bolsa para um estudante sem documento. Essa foi a notícia. Na Fox News Channel, saiu da seguinte forma: money for illegals, ou seja, dinheiro para ilegais. Então, o primeiro jornal achou a atitude boa, né, num movimento raro, dar uma bolsa de estudo para um imigrante. O segundo jornal achou ruim. Estamos dando dinheiro para pessoas que são ilegais, ou seja, estamos tirando do cidadão norte-americano e dando para um cidadão que está ilegal no país, né? Então, notícias tendenciosas estão aí de monte, né? Basta você comparar os jornais. Assiste o Jornal Nacional e o Jornal da Record. São as mesmas notícias, passadas de uma forma diferente, né? Umas são mais são levadas ao sensacionalismo, como se o mundo estivesse acabando, né? Não estou criticando, são a forma como eles estão fazendo. E a outra já é um tom mais moderado. Então, essas notícias tendenciosas contribuem para a desinformação, porque ali está trazendo a opinião já do jornalista, e não é isso que eles devem fazer, né? O jornalista tem que noticiar uma notícia, tem que dar uma notícia de forma neutra, né? Apenas noticiar o fato, sem expressar ali a sua opinião. Então, a linguagem aqui é diferente para dar a mesma notícia, são notícias tendenciosas. Depois nós temos lá uma opinião. Infelizmente, artigos de opinião nem sempre estão claramente identificados. Busque identificar se há linguagem tendenciosa ou interesses ocultos. Então, aqui nós temos um exemplo, lá tem o título, a homossexualidade não é um direito humano, né? Saiu num jornal. É a opinião de um editor, certo? O que vai acontecer lá no fim? Tem lá quem fez a notícia, está escrito assim: heterossexuais organizados por um ambiente moral. Esse não é um autor válido, gente. Que tipo de organização é essa? Né? Não existe algo desse tipo, não é válido. Né? Então, às vezes, a opinião que vem no jornal ela é extremamente tendenciosa, sem argumentos válidos, sem informações válidas, né? Quando é o caso de opinião, nós vimos lá nas aulas do editorial, não é fake news, porque é uma opinião. Só que ela a pessoa aproveita esse tipo de exposição
para divulgar informações falsas, para divulgar informações tendenciosas que pretendem informar a opinião dos leitores, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso também. Bom, o que tem acontecido muito, principalmente no Facebook e nessas redes sociais que a gente usa, conteúdo patrocinado, que é pago. Parece notícia, mas tem o objetivo de vender alguma coisa, né? É uma publicidade. Então, nós temos aí 11 curiosidades sobre Amsterdã para te fazer querer pegar o avião agora. Isso aí a gente vê de monte, né? 7 coisas que você deve fazer no Dia dos Namorados. Aí você vai ver lá, é a publicação de um lugar que vende jantar para namorar, né? E isso a gente vê de monte. Então tem lá o número 1. Sabe quando você tem tantas opções que não sabe escolher? Amsterdã tem mais 75 museus. Parece que é uma notícia, mas a gente vai ver lá que é patrocinado pela Amstel Brasil, que é uma cerveja de Amsterdã, né? Então esses posts, essas notícias patrocinadas estão aí ganhando a mídia, né, as redes sociais. Querem te levar a ter informação? Não, eles querem apenas que você compre o produto, né? E já é provado que esses anúncios ficam no nosso inconsciente. Então, alguém que vê uma notícia como essa, inconscientemente ela coloca na cabeça que a Mistel é uma boa cerveja, né? Isso acontece muito. A psicologia que vai trabalhar esse tipo de... Já existe a psicologia da publicidade, né? Que são profissionais voltados a levar o público a consumir algum tipo de conteúdo. Mais um tipo de desinformação que não é fake news é um jornalismo preguiçoso, que é um problema frequente em reportagens científicas em que informações complexas são necessárias para explicar os fatos. Então, aí nós temos uma notícia que saiu, acho que no UOL. Técnica testada em ratos cura câncer com 96% de eficiência. Qual que é o problema dessa notícia? Ela não é fake news. Eles fizeram mesmo essa técnica. O problema é que cura o câncer do rato, né? Não cura o câncer do ser humano. Então, do jeito que está aí, parece que acharam a cura do câncer. Então, o jornalismo é preguiçoso, porque ele não explica direito a notícia. Como tem esse título aí bastante chamativo, as pessoas clicam. E vocês sabem que hoje as empresas, né, as pessoas ganham dinheiro pelos cliques, né? Quanto mais clique a pessoa tem ali, mais dinheiro, mais atenção ela chama, mais dinheiro ela ganha. Então, quanto mais tendencioso for o título da notícia, melhor para a pessoa que está divulgando esse tipo de notícia. A gente precisa tomar cuidado com essas notícias também. Aí você vai ler a notícia, não tem nada a ver com o que está escrito no título, né? Isso acontece bastante também. Outra coisa, erros de reportagem. Ali na ânsia de dar uma notícia, eles colocam qualquer coisa na reportagem e depois vai ver que é falso. Então, em vez de apurar os casos, né, os fatos, coloca qualquer coisa ali para sair alguma coisa e depois eles pedem desculpa rapidinho, 5 minutinhos ali no jornal. Aí nós temos esse caso aí, as autoridades circulam fotos de 2 homens carregando malas perto do lugar das bombas do bombardeio de Boston, né? Então, houve um bombardeio lá em Boston e saiu isso no jornal. Só que esses homens aí não tem nada a ver com o bombardeio, não, nem dá para ver que eles estão carregando alguma coisa, né? Sacos, como eles dizem ali no título. Então, são alguns boatos que vão sendo publicados sem apuração durante um acontecimento. O que está acontecendo muito é isso, né? 2 dias atrás teve um terremoto no México. Como a gente tem informação rápida, chegou na hora para a gente aqui que havia tido um terremoto no México de grandes proporções. Só que até conseguirem apurar o que tinha acontecido, até dizerem que não tinha morrido muita gente, nós já ficamos muito preocupados, né? Achando que tinha morrido milhões de pessoas ali, da forma como foi noticiado, um terremoto de grandes proporções no México. Lógico que é uma tragédia ali, né? Matou algumas pessoas, mas não da forma como eles tinham noticiado, porque as informações vêm chegando na hora e não tem tempo de ser apuradas. Então, é o que faz lá o Cidade Alerta, né?
vai acompanhando o caso, não sei quem matou não sei quem. E aí vai dando a notícia, o suspeito é tal pessoa. Aí vai ver aquela pessoa não tem nada a ver, não é suspeito coisa nenhuma. E aí gera aquela bola de neve que um monte de gente está envolvido e no final não era nada daquilo que estava pensando, né? Às vezes acontece também. Outro tipo de reportagem que foi divulgado sem apuração, o boi mate, reportagem satírica, né? O que eles estão falando ali? Que se você juntar o gene do boi com o gene do tomate, vira um boi mate. Tem lógica nenhuma, científica nenhuma. A pessoa inventou completamente esse tipo de informação, né? Então, é um absurdo assim tão grande que não tem como a gente acreditar em umas coisas dessas, né? Mas as pessoas publicam. O que eu falei para vocês também é outro tipo, falei agora há pouco, dos caça-cliques. Então, como há uma crise da notícia, né, muita gente não assina jornal mais, não lê jornal de papel. Então, as revistas e os jornais precisam de meios de levar a informação, de ganhar cliques, porque elas ganham com anúncio. Então, a gente vê muitas reportagens assim, né? Olha a linguagem que eles usam. Ela rouba a carteira de um pedestre na rua. Você não vai acreditar no que acontece depois. Então, esse tipo de manchete está aí para você clicar na notícia, e aí você vai ler, não tem nada a ver, não acontece nada. Não acontece nada. Nada do que está no título acontece. Né? Porque, basicamente, para vocês clicarem nisso. Tem um outro exemplo aqui. Você jamais vai acreditar que 2 estrelas se envolveram numa briga no tapete vermelho na noite passada. Outro tipo de caça-clique. Ele não fala quem é as estrelas que brigaram, aí você clica, não tem nada a ver com aquilo que está falando ali, né? A gente vê muito isso no Face. Por exemplo, nunca mais faça frango frito sem ver essa receita. Simplesmente você clicar lá e ver o vídeo, né? Porque a pessoa ganha conforme o número de cliques que tem ali, de visualizações. Né? Então, aí nessa notícia, de acordo com o Facebook, um clickbait, né, um caçador de cliques, é um post criado por uma página com uma manchete que encoraja o utilizador a clicar mais, sem que dê muitas informações sobre o conteúdo. Em pesquisa realizada pela rede social, cerca de 80% dos seguidores preferem ter mais indicações sobre a publicação antes de dar seu clique. Né? Então, isso acontece muito na rede social. Faça a pesquisa e veja se você é da praia ou do campo. Aí tem lá, somente para você clicar, informar lá seus dados para eles poderem vender para os anúncios de publicidade, né? Então, por que as pessoas propagam informações falsas? Primeiro, para enganar. Então, tem esse termo em inglês, que é o hoax. É um termo que quer dizer mais ou menos trote, né? Uma trollagem. Para enganar, para ganhar dinheiro, para persuadir, mudar crenças e ideias. E nós temos um exemplo do que aconteceu na campanha do Donald Trump, que ele soltou essa notícia aí, né, a equipe dele, que o Papa Francisco estava apoiando a candidatura dele, né, e era uma notícia completamente falsa. Então, eles criam ali uma imagem, uma manchete, qual a intenção? Porque as pessoas votassem no Donald Trump. Então, se o Papa está apoiando, provavelmente os católicos, né, os cristãos, vão votar nele também, né, vão apoiar ele também. Então, na campanha presidencial do Trump, foi utilizado muito desse tipo de notícia. E ele também criou algo que foi bastante copiado por vários líderes mundiais, de chamar a notícia de fake. Então, a CNN, a BBC, o New York Times, lançavam lá uma notícia sobre ele, e ele já ia falar, é fake news, né? Por quê? Porque quer desestabilizar esse tipo de mídia, né? Quanto mais as pessoas acreditarem que o que está ali no jornal é falso, menos elas vão ler as notícias que eles publicam. É simples assim. Né? E a gente vê exemplos no mundo inteiro de líderes mundiais, de líderes de governo fazendo isso. Né? Isso aí está se tornando comum. E aí eu quero, a última parte, só
conversar com vocês por que nós estamos vivendo essa crise de desinformação. Né? Nós estamos num mundo, vocês já nasceram no mundo conectado, né? Diferente de mim. Quando eu nasci, a internet estava começando a ser inventada. Ela era usada ali apenas no meio militar, né? E então eu fui ter computador, eu já tinha mais de 15 anos, né? Porque não era algo comum. A internet era discada. Você ligava no telefone, lá no telefone fixo, e aí ele fazia a chamada e a gente usava a internet. E aí era um problema, que só podia usar à noite, porque o telefone ficava ocupado, né? E se alguém precisasse ligar, não tinha celular. Então, até eu me acostumar com esse tipo de internet que nós vivemos agora, demorou um tempo, né? A mesma coisa o celular. Eu fui ter celular na faculdade, porque eu precisava. Né? Eu já tinha mais de 18 anos quando eu comprei o primeiro celular. Então, vocês vivem um mundo diferente, vocês já nasceram no mundo conectado. A internet já estava em alta, lógico que sofreu várias modificações, né, melhorias. Então, a gente vive no mundo hoje, vocês têm muita informação. Qualquer coisa que vocês queiram saber, basta você pôr lá no Google, vai aparecer um monte de coisa. Mas qual que é o problema? Também tem muita coisa falsa, né? Muita coisa que não é verdadeira, e a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse tipo de notícia, né? Para não compartilhar esse tipo de notícia. Mas por que a gente está vivendo essa crise? E aí nós temos uma poluição informacional. Também, se vocês puderem tirar um print dessa tela, é importante, tá? O que vai contribuir para essa disseminação das fake news? Então, nós temos aí, primeiro, uma crise econômica da mídia tradicional. Como eu falei para vocês, quase ninguém mais assina jornal impresso. Você vai lá no Google, coloca o que você quer ler e você consegue ler ali. Então, as mídias impressas, né, os jornais, as revistas, precisaram migrar para a internet. E com a necessidade de chamar pessoas para consumir o produto que eles estão vendendo ali, ou as notícias, eles acabam fazendo essas notícias tendenciosas, essas notícias que são falsas, que tem a manchete que não tem nada a ver com o conteúdo da notícia. Então, a primeira coisa que contribui para essa crise da informação é essa crise econômica da mídia. Nós temos ali a pulverização da autoria. Qualquer pessoa hoje pode produzir e publicar. Se você gosta de esporte, você pode criar lá um blog, alguma coisa assim, que vai pôr notícias sobre esportes. Você pode escrever qualquer coisa ali, né? Se as pessoas vão acreditar ou não, é outra história. Mas você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa no Facebook. Né? Conforme mais pessoas têm acesso ao seu perfil, mais pessoas vão ler. Pode ser que muitas pessoas publiquem aquilo que você compartilhem aquilo que você está publicando, né? Então, a gente tem esse problema de que qualquer um pode dizer o que quiser, né? Um baixo letramento informacional versus o alto uso das redes. Então, no Brasil, por exemplo, 90% das pessoas utilizam as redes sociais. Nós somos um dos países que mais utiliza as redes sociais. Porém, a gente tem um baixo letramento informacional, ou seja, a gente não consegue filtrar aquilo que a gente está lendo, né? Quantos de nós lê apenas a manchete? E aí já sai falando uma coisa que tem nada a ver, vai ler a notícia e não tem nada a ver com aquilo que você está falando, né? Isso acontece muito. Nós temos ali plataformas como porteiros da informação, por exemplo, o UOL. O UOL, ele reúne várias informações ali para a pessoa ler, só que são informações do interesse daquele grupo, do UOL, certo? Então, geralmente a gente vai ver ali notícias que relatam só um lado, vamos dizer assim, da história, né? Dificilmente você vai ver uma contraposição de ideias, né? Nós temos um viés de confirmação de notícias enganosas se espalham mais com mais velocidade. Quando você clica assim, quando você diz, você não vai acreditar no que aconteceu nessa briga, a chance de alguém clicar naquilo e compartilhar é muito maior do que se você colocar lá uma coisa simples, né? Alguém quer falar alguma coisa? Depois, por fim, nós temos lá as ferramentas de criação. São muito acessíveis. É fácil você fazer um tweet falso. É fácil você fazer um perfil falso no Facebook, no Instagram. É fácil você criar uma notícia falsa.
O ano passado eu tive um problema nós tivemos um problema na escola que eu dava aula, porque alguém fez um vídeo em que ele colocava assim a foto de várias meninas da escola e de outras escolas, dizendo que aquelas meninas eram meninas fáceis, que gostavam de sair com qualquer um. E tinha muitas meninas ali que eram meninas assim muito boas, muito educadas, muito que não tinha aquele perfil, né? E aí é muito fácil alguém fazer algo assim, né? Infelizmente, é muito fácil alguém falar que você fez algo e até você provar que não fez é muito mais difícil, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Muito pior do que quem faz isso, esse tipo de informação, é quem compartilha, né? Sabendo que é mentira. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Às vezes estão falando coisas de nós que a gente nem sabe e que são totalmente mentiras, enganosas, mas a forma como é compartilhada parece que é verdadeira. E até a gente provar que é mentira, né, demora muito, muito, muito tempo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Para terminar aqui, eu vou fazer um desafio com vocês depois, se der tempo. Quero mostrar algumas fake news, 2, eu acho, que causam problemas reais. Então, nós temos aí um tipo de desinformação que pode causar uma crise de saúde. E essa notícia diz o seguinte, que não somente o autismo, um estudo da Universidade de Yale mostra que as vacinas tendem a multiplicar desordens no cérebro. Né? Isso é muito importante, porque é uma notícia falsa, não existe comprovação, as pessoas utilizam fatos falsos para dizer que as vacinas não funcionam. Né? Então é um problema muito grande, porque a pessoa que não toma vacina, ela vai passar para as outras pessoas doenças que estavam antes erradicadas. Nós já conversamos sobre isso nas aulas, né? Então esse é um problema muito grave e infelizmente as pessoas estão acreditando nesse tipo de notícia. Né, porque parecem notícias verdadeiras, mas que não tem comprovação nenhuma. Ou pode causar episódios de ódio e violência, que aconteceu com essa moça aí. Ela veja o passo a passo da notícia falsa que acabou em tragédia no Guarujá. Alguém colocou no Facebook que ela tinha espancado a filha dela, que está aí na foto, e que a menina estava internada em estado grave. E aí essa notícia foi espalhada no WhatsApp, e o que aconteceu? Essa moça foi linchada, bateram tanto nela que ela acabou morrendo, ela não resistiu. E aí foram ver, não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver, era uma mentira, alguém inventou a mentira para desmoralizar essa moça, que acabou levando essa tragédia. Né? Então, vocês vejam, algo que parece inofensivo pode levar, sim, a esses episódios. Né? Até vou citar um exemplo, no começo dessa pandemia, eu tenho uma avó que não fica em casa de jeito nenhum. Todo dia, ou ela vai na cidade, vê as lojas lá, se tá tudo bem, vê as promoções, ou ela vai na casa de alguém, mas ela não fica em casa. Então, no começo dessa pandemia, aconteceu algo assim que deixou ela muito triste, assim, a ponto de quase ter uma depressão. Que aí saiu uma notícia e mandaram para ela no WhatsApp que se fosse visto o idoso na rua, ele ia perder a aposentadoria. E, coitada, ela acreditou e ficou, assim, mal, muito mal, a ponto de a gente ter que conversar com ela, de que era uma mentira, que ela não podia sair, lógico, né, por ser grupo de risco, né, ela é idosa, mas que o fato dela, por exemplo, ter que ir no mercado, que era 2 quarteirões da casa dela, só para comprar alguma coisa básica, né, usando, lógico, as máscaras e tudo, não ia fazer com que ela perdesse a aposentadoria, né, então são coisas assim que parecem que são inofensivas, que acaba prejudicando, né, as pessoas. Bom, então, para terminar, como nós vamos verificar a credibilidade da informação? E também, se vocês puderem tirar um print dessa tela, seria importante. 6 perguntas que nós devemos fazer para analisar se um texto é confiável ou não. Lógico que tem coisas que na cara a gente vê que é mentira, mas tem algumas notícias que são muito bem feitas e aí a gente precisa ver alguns detalhes. As evidências, os fatos que estão ali se sustentam? As informações, as datas, os lugares, as pessoas citadas ali, existem mesmo? Está certo o que eles estão citando ali? A fonte, quem criou? Eu posso confiar nessa fonte?
Quem divulgou? É um jornal respeitável? É um site nada a ver do Facebook? Quem financiou? É produto pago? Né? Tudo isso leva a gente fazer uma análise se o texto é confiável ou não. Qual o contexto? Qual é a história maior? Às vezes a notícia é verdadeira, mas ela está dentro de uma história maior. Não conta a história toda, a gente tem que ver isso, né? Por quê? Por causa das tendências culturais, dos objetivos políticos, dos interesses financeiros que nós vimos. Nós devemos ver também a audiência. Para quem foi criada essa notícia? Foi para agradar um público específico? Um determinado tipo de pessoa? Né? As imagens que estão ali, por exemplo, propaganda de cerveja, sempre tem uma mulher quase nua, porque são os homens que consomem mais cerveja, isso é comprovado, certo? A linguagem que é utilizada, tem muito erro de português? Pode ser que não seja verdadeira ali, né? Propósito, por que foi criado, né? Tem uma missão, as imagens, é para te levar a mudar de opinião, de ideia, né? Você é chamado a fazer alguma coisa, a ação, e a execução, como essa informação está sendo apresentada, né? O tom de voz escolhido ali, as escolhas das imagens, os elementos gráficos, né, que aparecem, são tendenciosos, né, querem te levar a escolher um lado, tudo isso a gente tem que observar na hora de ler, né, uma notícia para saber se é confiável ou não. Certo? Vocês estão aí, gente? Aham. Eu tô aqui, Sora. Tô com medo de parar aqui e não ter mais ninguém. Eu também tô aqui. Tá? Opa, 19. Pessoal, Sora, 19. Então, sobre a fake news, é isso que eu quero dizer. Eu vou fazer um desafio agora aqui com vocês. Eu escolhi algumas notícias e vocês vão tentar dizer se é falso ou verdadeiro, certo? Eu vou pôr aqui para vocês. Anota, vê se consegue anotar em algum lugar, que depois eu vou passar as respostas para vocês verem se vocês conseguem adivinhar se é uma resposta, se é uma notícia verdadeira ou falsa. Então, vocês vão observar tudo isso que eu falei para vocês, tá? Eu vou colocar os slides aqui, vou mostrar as notícias e vocês anotem se acham se são verdadeiras ou falsas. Tá. E no fim eu vou mostrar para vocês se vocês acertaram ou não. Dá para ver aí o slide? Não. Não, agora Calma aí, agora tá indo. Tá indo? Aí. Tá legal? Oi. Então, nós vamos fazer um desafio. São 7 imagens, 7 notícias. Vocês vão tentar adivinhar se é falso ou não. Então, anotem em algum lugar, depois a gente vai ver quem conseguiu acertar mais. Ah, peraí, Sora. Pegar Tá. o caderno. Cadê o caderno? O caderno Eu também vou pegar. Pô, tirar print, mais fácil, né? Aí depois você vê. É só marcar falso ou verdadeiro. Isso, desenterra o caderno aí, que eu também nem sei onde tá o meu. Cadê o meu, então? Nem eu, Sora. Eu vou colocar no livro de história, depois eu apago. Desenterrar não, Sora. Eu vejo meu todo dia. Eu tô até cansada de ver meu caderno. Isso que eu lembro do estudante. Agora tem que também. Ah, mano. Ó, o caderno, eu tiro o celular da tomada. Pode ir? Pode, Sora. Então, vamos lá, primeira. Isso é confiável? As flores no entorno do acidente nuclear de Fukushima sofreram mutações genéticas? Então, aconteceu em 2011 um acidente nuclear no Japão. Houve um terremoto lá e a usina nuclear, houve o derretimento de três sensores lá da usina que vazou material nuclear. E aí eles publicaram essa imagem que diz assim, não tem muito mais a dizer, isso é o que acontece quando as flores pegam material nuclear. Vocês acham que é verdade ou mentira? Marca aí. Sei lá, Sora, por causa tá pensando. É uma margarida que está modificada, né? Vocês estão vendo aí. Ela nasceu diferente. Ixi, e agora? Marca aí. Sei lá, porque parece um pouco falso, mas parece verdadeira, porque meu ficaria uma vez aí, tá não. equilibrado um pouco, sei lá. Eu não ficaria uma Não vez aí. sei. Os animais eu sei que não sofrem mutações, então não sei. Normalmente fake news é pra gente clicar. Eu não clico. Caso de Chernobyl.
Aí já tem quem publicou, ó. Please, Google, Shaker, American. Não tem nada. Não é uma notícia assim de um jornal muito respeitável, né? Uhum. Vocês acham? Tem que ver, eu Sora, acho lá que é no site falso. se tem um cadeado ou não. Vê lá, Isso, é, só pra nós. também. Dá pra ver. Não sei. Júlia, não fala. Tem essa imagem. Marca aí, vamos pra próxima. Pode ir pra próxima? Pode. É verdade que uma cidade no Canadá começou a ter água rosa nas torneiras repentinamente? Do lado esquerdo aqui, do lado esquerdo, é a notícia que saiu no G1. Moradores da cidade no Canadá ficam chocados com água cor-de-rosa saindo das torneiras. A G1 é respeitado. Do lado esquerdo aqui, do lado direito, é um site da BBC, lá do Canadá. Vixe, também é respeitado, já era. Nossa, É gente. verdadeiro. Colocaram sangue na caixa d'água. Coloca aí o que vocês acham, se é verdadeiro ou falso. Repetidamente não, né? Deve ter feito alguma coisa, uai. Vai saber que foi um fake Do nada, tu abre a torneira, água rosa, pá. Pode passar para a próxima? Ó, vocês não esqueçam, no começo do ano no Rio de Janeiro, estava saindo água marrom lá, porque estava contaminada, né? Que horror. Mas água marrom é uma coisa, Sora. As fazer é outra. de casa, mas... Vou passar. Tá, vai pro próximo. Isso é confiável? O WhatsApp passará a avisar aos motoristas distraídos quando o farol abrir. Não. Isso dá para saber na cara, né? Tô esperando. Calma aí, né, gente? Marca aí, se é falso ou verdadeiro. Não dirige no trânsito, galerinha. Tô zoando. Não dirige, peraí. Aí tem lá, zoando não, a é atualização sério. é Eu tô considerada falando das sério. mais úteis já feitas até agora. Não dirija no trânsito. Eduardo Carlos. Pelo amor de Deus. Pode passar, próximo? Pode. Pode. É verdade que a Red Bull terá que indenizar os consumidores que não ganharam asas? Ah, não. E aí a notícia é o seguinte: Red Bull pagará 13 milhões de dólares a clientes que não ganharam asas. Ai, meu Deus do céu. Qual que é o site, Sora? Cada hora que Parece, você né? Não tem site. Nossa, vamos Essa logo. parece aquela que foi criada pra humor. Mas é a propaganda enganosa, né? Vamos ver. Isso aí tem que ser no Não. chute, essa. Não dá. Não, então, teve eu gente acho que reclamou que não ganhou. Aham. Uai, Por isso que eu fiquei eu falo o agora. quê? Eu não comecei a falar Se não dá recurso da asa, asa. É verdade. O certo E é aí? da asa, não. não dá asa na chifre. Ah, vai saber. Pode Verdade, passar a asa na próxima? chifre. Só a Red Bull. Pode. Eu acho que eu errei todas. É real o flagrante desse homem resgatado em Brumadinho, abraçando o bombeiro que o salvou? Essa imagem, quando teve o WhatsApp, ela rodou o Facebook, né? Todo mundo viu essa imagem. Será que é verdade? E aí, na publicação, está escrito assim: toda a força os profissionais que atuam no resgate das vítimas do crime em Brumadinho. Brumadinho em Minas Eu não Gerais. sei. Brumadinho em Minas Gerais? Isso, Minas Não Gerais. sei. Eu não Foi sei. o primeiro. Sora, mas se eu tivesse perdido lá e me achassem, eu ia dar um abraço que me Eu achasse. também. É, Agora eu já não Se sei. isso aí for falso, o cara é esse. Coração tem que dar Não, mais porque a força. qualidade tá muito boa, né? É, né? É. Isso Olha. até Photoshop. Rapaz, Tá parecendo filme, sabe? publicou Foto ali. de filme. Né? Então, a pessoa que publicou no Twitter é uma deputada famosa até. É, olha, é verdade. Tem até o negócio lá. tem até o verificado. Então, É, Quem sabe? confiável. Vou passar a próxima. Vou passar. Bora. É verdade que um juiz proibiu uma cidade inteira de tocar música? Juiz pelo de Goiás proíbe cidade de tocar música. Não, mentira. se fosse Site, pra proibir. não tem site pelo site. Não tem site, esse também tem que ser no chute. Isso é mentira. Vai saber, vai que a cidade é Muito cheia de agitada. famosos cantores. É. Porque a minha rua, nossa. Vai que as pessoas lá Em são Goiás, inspiradas. Júlia, acho que em Goiás não tem ninguém. Você entra lá fechar de novo. Oi, Goiás. Goiás é uma cidade muito grande, viu? É? Quase do tamanho de São Paulo. Rapaz, E a nuvem de Mas tem gafanhoto, algum Sora? famoso lá? Famoso? Tem.
Ah, então é mentira, velho. Várias duplas sertanejas vêm de Goiás, né? Não, mas não faz sentido eles bloquear a cidade inteira de tocar música, gente. Uma notícia improvável, né? É falso. Ainda juiz proibiu? Não é o governo. Ué? Pode passar? Pode passar. Será que um policial apaisana achou uma arma dentro de um trenzinho de brinquedo? Essa aí é a notícia que circulou no WhatsApp. Não. Aí tem lá. Atenção, senhoras e senhores vigilantes, todo cuidado é pouco. Preste atenção nessas fotos mandadas por um amigo que trabalha de segurança de banco. Vamos ficar ligados. Esse estava com uma criança que iria adentrar dentro da agência bancária. É arma de brinquedo. Vai lá. Minha avó ia acreditar. Não, o mais engraçado, o que eu mais via era aquelas pessoas lá que estavam mandando aquele áudio dos caras falando: não quero ninguém na rua, hein? Verdade. Mas não faz sentido dizer isso, Sora, colocar uma arma dentro do brinquedo. Você vai soltar um negócio com o Thomas e seus amigos ali, ó. Opa! É verdade. Tem mais uma. Acho que essa é a última. As Farc convidaram Miss Universo para tentar encerrar a guerrilha de mais de meio século. Então, você sabe que na Colômbia tem essa guerrilha aí, a Farc, é um grupo criminoso. E será que eles convidaram a Miss Universo para fazer uma negociação de paz em Cuba? Não sei, eu não sei essas coisas. A publicação é do site que se chama Reuters, né? Nunca vi, não. Também não. Aí vocês colocam esse. Mas ali na área de compartilhação não tem um WhatsApp. Olha lá. Que se é falso ou verdadeiro. Ai, a caneta falhou. De lápis. Peraí, são quantos? São 7. Vamos ver os resultados? Bora. A primeira, da foto de Fukushima. A foto é real, mas não há nenhuma indicação de que tenha sido tirada em Fukushima. Então a notícia é falsa, tá? Algumas margaridas nascem assim espontaneamente, não precisa ter material nuclear. A segunda. Água rosa. Notícia verdadeira. Pelo Twitter, revela que o artigo da direita é da BBC. Certo? Nossa, quase que eu erro. Gente, eu achei que eu não WhatsApp. O post é do sensacionalista, então é humor, é falso, né? Falso. Eles estão dizendo aí que é um absurdo você utilizar o WhatsApp enquanto você dirige, né? Então. Ô, Sora. Oi. Travou é tudo aqui, o Meet. Travou? Pra mim travou só. Mas você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Sora. Então, aguenta aí que já tá acabando. A notícia do Red Bull. O slogan Red Bull te dá asas deve ser conhecido, né? Vocês conhecem. A notícia é verdadeira. É da revista. Acertei. Vou falar que eu não ganho asas. Realmente conseguiram a indenização. E é curioso, o juiz da causa ganha, né? Porque ganhar asas também significa uma expressão figurada, né? Você pode ganhar asas, mas não pode ter isso, não. É verdade. O propaganda tem que ser tudo explicado. O povo tira de Brumadinho. A foto é verdadeira, mas não é da tragédia de Brumadinho. Tá? Ela foi tirada quando esse rapaz foi resgatado. Ele caiu num poço e o bombeiro salvou ele. Então, ela foi usada como se fosse de Brumadinho, mas não é. É falso, tá? Então foi deputado Mendes, por isso. Mas olha isso, Sora. Até o cara caiu do bueiro. Até ela coloca notícias falsas. Tem que verificar isso. A notícia da música. É verdade. Verdade. Gente, a manchete deixa de fora o contexto, porque ela foi proibida em uma parte lá na arrecadação do imposto. Por isso que foi proibido de tocar música em lugares públicos, né? Lógico que dentro da sua casa você pode tocar o que você quiser, né? Então a notícia é verdadeira. A do trenzinho tava na cara que é mentira, né?
Alguém inventou essa notícia e nada a ver, né? Arma de brinquedo. Vamos ver Os daqui. erros português da mensagem até que não tem muito, mas já mostra que é mentira, né? Sim. E a das Farc, que é a última, é verdadeira. Né? Gente. Então, eles... É uma matéria do jornal O Globo e foi noticiado pela Reuters. É tipo o UOL americano, tá? Então, essa é verdadeira. E quem acertou mais? Acertei só 4. Tá bom. Acertei. Eu acertei 5. Sei lá quantos você tem. Acertei 6. Acertei 5. Acertei 6. Isso. Então, quem acertou mais de 4 para cima, tá bem. Tá conseguindo aí identificar bem as notícias. Pessoal, ó, por hoje é isso, tá? Como nós fizemos essa atividade, eu não vou mandar atividade essa semana. Tá? Deus te abençoe, eu vou Sora. colocar lá somente a correção da atividade sim, para que vocês façam. Se tiver atividade atrasada, aproveita para fazer. Se alguém quiser tirar dúvidas sobre outro assunto, fica aí na chamada que eu tiro as dúvidas. Senão, o restante está dispensado. Tá bom? Semana que vem. Uma perguntinha rápida. Sim. Você vai passar a matéria dos mídias? A matéria sobre? Do centro de mídias? Não. Glória a Deus. Pode ser que a gente use mais para frente o caderno do aluno. Tá bom. Tá? Ok. Ok, tchau, Sora. Tchau, gente. Sora. Tchau, nono B ou nono C, eu não sei que alunos vocês são. Falou. Não se esqueça de se inscrever, comentar e dar like. Adeus. Tchau. Se alguém quiser tirar dúvida, aproveita. Bugou. Não, tchau. Tchau, Sônia. Tchau.